Olá! Hoje nós estamos indo para Dinamarca. Exatamente. Nós vamos falar de um autor dinamarquês muito interessante, que tem grande influência depois na filosofia do século XX, chamado Søren Abe Kierkegaard. É sobre ele, um dinamarquês com uma história de vida que se entrelaça à sua obra, que é a nossa videoaula de hoje. Ele nasceu na Dinamarca no início do século XIX. Ele estudou teologia e filosofia em Copenhague. E aqui tem aquele aspecto romântico, trágico, novelesco que afeta a sua vida. Ele foi noivo, ele era noivo de Regine Olsen. Mas ele tinha dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu serei o marido ideal? Será que eu tenho condições? Será? Tanto será. Tanto será. Ele acabou postergando, abdicando, olha, agora não dá, sabe, vai e vem e tal. Bom, uma dessas vezes em que ele abdicou do casamento no meio das suas dúvidas, a Regine Olsen acabou casando com outra pessoa. E ele depois, o que foi que eu fiz? Eu perdi. Regine Olsen era o amor da vida dele. Mas ele se perguntava se, como filósofo, ele deveria casar, teria condições de casar, uma série de coisas. E aí, no final das contas, a Regine casou com outro. Isso afetou profundamente a vida dele, né, Boris? Vamos combinar que é um ponto trágico na vida dele. O que ele fez depois disso? Mergulhou nos estudos. Tentar entender um pouco essa questão de escolhas. Como é que a gente escolhe? Caso compre uma bicicleta? Vocês ainda não estão nessa. Que curso vai fazer? Sair de casa ou ficar em casa? Obedecer os avisos ou não? Como nós decidimos no nosso dia a dia? Esta é uma reflexão dele. Essa é a Regine Olsen. Casar com a Regine Olsen ou não? Então, Kierkegaard, ele tem uma obra muito interessante que mescla filosofia, sim, precisa filosofia, teologia também, psicologia, crítica literária, devocional cristã. Ele é o pai do existencialismo. E as linguagens que ele usa uma linguagem muito poética, ele gosta de poesia, ele produz poesia. Pseudônimos, então ele não escreve sempre como Kierkegaard. Conforme o objetivo dele, cada obra tem um pseudônimo diferente. Ironia. A tese dele, inclusive, é sobre o conceito de ironia em Sócrates, e ele usa a ironia para falar da ironia, é muito interessante. E devoção. Ele que cresce na igreja dinamarquesa, uma igreja protestante, a igreja luterana, e ele faz grandes críticas àquilo que ele considera a frieza da religiosidade dinamarquesa, da igreja dinamarquesa. Ele é alguém que se joga é um termo muito interessante para a obra dele, com fé de verdade. Ele vai falar sobre o que é fé mesmo. Né? Alguns temas que ele trabalha. A irracionalidade do real. O mundo é absurdo, o mundo é irracional, não dá para entender exatamente. A consciência que nós temos, ela nos faz entender o quanto o mundo é irracional, absurdo, e nós somos finitos. Entender que quando nascemos, nós começamos uma contagem regressiva. De que a única certeza que a gente tem é de que um dia a gente deixa de existir. Essa consciência de finitude que leva o ser humano a grandes obras, a querer marcar a sua geração,
a querer produzir algo, a plantar uma árvore, escrever um livro, ter filhos vocês não deixam para ter depois. Vocês não estão na idade. Né? Porque vocês são filhos de alguém que marca a geração e se perpetua através disso. Né? Então, a gente tem o Kierkegaard pensando nessa questão do quanto a finitude nos atinge. E ele critica Hegel, porque Hegel fala de um mundo racional, de um mundo inteligível, que ele diz. O mundo não é racional. O Hegel tenta transformar em lógica um mundo que não é lógico. Não existe uma linha para a gente entender a história. Não existe para Kierkegaard, não. Não dá para entender desta forma racional. E uma coisa dessa crítica também é que a experiência, a vivência, para Kierkegaard, é anterior a qualquer sistema de pensamento ou de racionalização. Lembrando que Hegel é racionalista, e para ele, né, nós temos as ideias determinando a realidade. E Kierkegaard está dizendo, não, é a experiência que vem antes. Antes que eu possa entender, eu vivencio uma situação. Antes que eu possa entender, eu tenho experiências, eu vivo isso, e depois eu vou tentar compreendê-las e racionalizá-las. Tinha um quadro clássico, se chama Oferta de Isaac, Abraão ofertando Isaac, e é o tema de uma das suas obras, que se chama Com Temor e Tremor, uma das suas obras mais clássicas, em que ele fala sobre fé. E esse conceito de fé é não apenas sobre a fé religiosa, mas como nós agimos por fé. Né? E que fala sobre como nós temos alguns estágios de desenvolvimento até o desenvolvimento dessa fé. O primeiro estágio é estético, tá? Que tem busca pelo prazer a qualquer ponto, a sensualidade, a dúvida, a desespero. Eu quero prazer e eu nunca estou satisfeito, porque eu quero. Né? É desejo puro. O segundo estágio de desenvolvimento é o ético. Eu quero, mas eu não faço. Eu estou submetido à lei moral. Eu decido ter uma vida ordenada, cumprir os meus deveres. Esse é o segundo estágio é o segundo salto. Eles não são necessariamente cronológicos para Kierkegaard. Isso é importante, em uma sequência exata. O terceiro estágio é esse aqui, o da fé. É o religioso. Suspende o estado ético de pensar no que é dever, no que é ordem, quando diante da lei maior, como é o caso de Abraão. Abraão que, na história, ele entende ter ouvido de Deus para ofertar o seu filho. E isto é contra aquilo que ele, Abraão, acredita, contra a imagem que ele tem de Deus, o que ele está construindo de Deus, o que o próprio Deus está construindo nele. Isso é completamente absurdo. Mas Abraão dá um salto de fé. E ele vai lá. E ele se dispõe. Quando ele faz isso, ele está suspendendo o estado ético, porque a oferta de um ser humano a uma divindade não é parte da ordem moral, não é moral. Mas ele faz isso diante daquilo que ele acredita ser um chamado maior. Ele dá um salto de fé. Ok? E aí a história é conhecida, quando ele está pronto para oferecer o filho, ele ouve uma voz dizendo, não faça isso. Né? E aí se constrói uma nova relação dele
com a divindade, de silêncio, de tentar entender o que houve, de tentar entender quem é Deus, Abraão ele vem numa caminhada de descobertas da sua própria fé. E Kierkegaard vai explorar essa questão dizendo o que é a fé? A fé é quando você não tem certeza, mas dá aquele salto no escuro. A fé é dar saltos no escuro, acreditando que do outro lado alguém está te amparando. A fé é oferecer o que se tem, acreditando que vai continuar tendo mesmo depois de oferecer. Só que a fé é um ato individual. A fé, ela não tem uma... É salto, volto a dizer, no escuro. Você tem qualquer tipo de base para sua decisão, então você não age por fé, você age de forma mais racional. Mas, considerando a irracionalidade do mundo, considerando o absurdo do mundo, do qual Kierkegaard fala, as nossas ações são ações de fé. Lembra da história dele? Casa com a Regine Olson ou não casa, casa agora, casa depois. E aí ele faz uma escolha. Cada escolha é feita por fé. Ele faz uma escolha acreditando que aquele não é o momento para casar com a Regine e depois a Regine casa com outro. Como ele poderia saber que ela ia casar com outro? Não podia. Não. Ele escolheu e ele tem que conviver com o resultado da sua escolha. E cada passo, quando você decide que vai assistir essa videoaula, você decide por fé. Se você gosta dela, se isso te incomoda, se de repente você se sente incomodado, por exemplo, com o quadro que tem adiante de você, mas você escolheu assistir e você vai conviver com as consequências do que você fez. Você creu que era melhor assistir esse vídeo. Você agiu por fé. Você age por fé quando você vai ao atendimento, você age por fé quando se dirige a alguém, quando decide fazer um curso ou não fazer. São saltos de fé. Entendeu? Nós vivemos por fé diante da irracionalidade do mundo. Para aqui, então, vamos pensar um pouquinho sobre a biografia dele, como influência na sua obra, ou seja, como a sua existência influenciou o seu pensamento. Pesquisa um pouquinho sobre a vida de Kierkegaard. Como é que esse momento pode ser visto na obra? Como é que a vida entra na obra? Só um pouquinho. É isso por hoje. Até mais.